Essa é a segunda aula sobre a técnica cirúrgica. Nós iremos demonstrar em macromodelo realístico detalhes sobre a técnica de fresagem em maxila atrófica. Se você aplica a técnica On4, eu estou muito feliz por você estar aqui, pois talvez algumas das dicas podem contribuir ao seu know-how e sua cirurgia diária. Se você não aplica a técnica On4, é o primeiro passo do mundo das técnicas de ancoragem óssea. Essa técnica tem a premissa de trabalhar com 2 implantes em pré-maxila e 2 implantes inclinados, tangenciando a parede anterior do seio maxilar. Como vocês já acompanharam na aula anterior, os requisitos mínimos para executar a técnica On4 Standard, e você que está começando a técnica, é importante em alguns casos mais simples. E como bônus, nessa segunda aula, o hands-on vai contemplar, além da técnica On4 Standard, a técnica On4 Zigoma e pterigoides, que serão cirurgias mais avançadas para os cirurgiões mais experientes. Agora vamos para a aula prática então da técnica On4 Standard. Não perca a aula de amanhã, que será uma cirurgia completa em paciente. Muito bem, meus amigos, então agora nós iremos fazer a aula número 2. A aula número 2 vai ser um manequim, tá? O qual você pode ver, a gente chama de manequim realístico, onde a gente tem uma camada de gengiva, né, tecido mucoperiosteal, uma mandíbula edêntula, e onde a gente começa a fazer a incisão. Pois bem, a incisão, a gente sempre faz uma incisão modificada, como vocês podem ver. A incisão ela está sendo na linha média, tá? Faz mais ou menos da espinha nasal, do início da espinha nasal até o final, o início da maxila, perfeito? Aí a gente começa a fazer a incisão normal, a incisão supracrestal, tá? Nós temos colocado a incisão um pouco para vestibular, como vocês podem ver. Lá no final a gente vai mostrar o porquê que a gente vestibulariza essa incisão e não palatina, né? Não faz a palatinização dessa incisão, ela vai ficar mais por vestibular, como vocês podem ver. A incisão é uma incisão de espessura total em maxila, com a pequena variação que a gente fez, né, de fazer essa incisão na linha média, tá? Nós notamos que essa incisão na linha média facilita muito o descolamento, principalmente de quem está iniciando essa técnica, tá? Então, antes de sair com o descolamento, vocês podem ver que a gente sempre usa uma pinça de Etrich. Essa pinça ela vai auxiliar o que? Ao pegar o retalho, você não dilacerar, porque muitos dentistas dilaceram o retalho nessa hora, né? Então tem que pegar a pinça de Etrich, vai com o descolador de Mold e vai fazendo o descolamento, tá? Como nós vamos fazer uma técnica On4 nesse descolamento, vocês podem ver que ele vai avançando em direção a toda a maxila, tá? Todo o aparelho interior do seio maxilar e também até a fossa nasal, tá? Nós não precisamos descolar até o osso zigomático, obviamente, porque nós vamos utilizar os implantes mais para o interior, tá? Novamente, do lado oposto, nós vamos fazer o mesmo tipo de descolamento, tá? Vamos sempre segurar a pinça de Etrich para evitar a dilaceração do tecido mucoperiosteal e vamos seguindo até a linha da túbera ali, fazendo o descolamento. Como eu falei para os senhores, não há necessidade de fazer o descolamento até a zona do osso zigomático. No palato, como a gente falou lá na aula teórica, né, o palatina é uma das coisas que o dentista acaba não descolando muito, né, por algum tipo de receio de dor do paciente ou por algum tipo de receio de sangramento. Porém, nessa técnica, todas as técnicas de On4, nós temos que fazer, como a gente mostrou lá, tem que ser o approach palatino, nós temos que descolar muito bem o osso, a mucosa periostal sobre o osso palatino. Para facilitar muito bem a visualização, nós vamos fazer uma sutura no palato. Isso é imprescindível, tá? A gente vê que facilitou muito a nossa vida aí fazendo essa sutura. Ela consiste em passar dos dois lados da mucosa, por isso que ela tem que estar bem descolada, porque ela tem que estar bem solta, né, para ela ter essa tensão, ela não tem uma tensão tão grande na hora da gente dar o ponto. Então você pode ver que a gente faz tipo de um loop, né, faz tipo de um loop, um 8 loop, tá, para aproximar o tecido, faz um nó. Geralmente a gente vai usar um fio 3 zeros nylon, tá? Um fio mais reforçado, porque a gente quer que esse fio não solte, tá? Um fio que tenha tensão. Faz a sutura, né, dos 3 nós que a gente fala, faz a sutura,
E ainda a gente faz um outro complemento, tá? O complemento a gente vai pegar esse tecido que sobrou lá na frente, vai passar a agulha novamente e vai fazer a interligação com o tecido mais posterior. Então podemos ver que o tecido mais posterior também vai ficar tensionado. Então fica basicamente o palato exposto livre, né? Vocês podem observar que o palato está totalmente livre para a gente iniciar os nossos implantes dentários. Tá? Então, descolamento da fossa nasal. Então, para a gente fazer o All-on-4 Standard, tanto o All-on-4 Standard quanto o All-on-4 Zigoma, né, quanto o All-on-4 híbrido, nós precisamos descolar a fossa nasal. Para quem nunca descolou a fossa nasal, são algumas considerações importantes. Ela é uma mucosa muito mais densa, tá, do que o tecido do seio maxilar, tá? Então é mais fácil de descolar, porém, como a gente pode ver no vídeo, nós temos que tomar todo o cuidado de passar a pinça. Geralmente a gente usa um descolador de Mote ou Freer, tá, para fazer o descolamento da fossa nasal. Sempre seguindo, tocando o osso, assim como o deslocamento da membrana do seio maxilar. Temos que ter todos os cuidados, tem que ir com mais delicadeza nessa situação. Ele sangra um pouco mais do que o normal, isso é bem comum, a gente está descolando a fossa nasal, começa a vir um sangramento abundante. Logo que você termina o descolamento, acaba ocorrendo uma hemostasia, tá? Não há com que se preocupar. Tá? Então descolamos a fossa nasal, fizemos o descolamento de toda a mucosa periostal. Vamos seguir com uma broca, né? Uma broca maxicute, uma broca carbide, como preferirem, e nós vamos fazer a osteotomia. Tá? Esse aplanamento é muito importante, tá? É um dos passos do sucesso, como a gente viu na aula teórica, um dos passos de sucesso do All-on-4 é realmente o aplanamento da maxila. Tá? Ora, se eu não consigo aplanar a maxila, tá, muitas vezes a gente vai ter que optar por uma outra técnica, um All-on-4 híbrido, fazer um implante zigomático, por exemplo, tá? Porque nos requisitos da técnica All-on-4 nós precisamos ter uma certa altura de maxila, como a gente já viu na aula teórica. Tá? Então vamos fazer toda a osteotomia da maxila inteira, tá? Inclusive essa parte anterior, a parte posterior. Notem que é um procedimento também que, se eu tiver toda a membrana nasal, se eu tiver todo o descolamento do palato, todo o descolamento muito bem executado, simplesmente você vai pegar a broca e passar para aplanar. Muito cuidado no seio maxilar, nós não queremos expor o seio maxilar na região alveolar. Quando a gente expõe o seio maxilar na região alveolar, nós temos um grande problema, muitas vezes, que é uma comunicação buccosinusal recorrente. E fica bem complexo da gente acabar fechando essa comunicação buccosinusal. Tá? Muito bem, depois da osteotomia, nós vamos fazer o acesso à parede do seio maxilar. Existe uma broca que a gente utiliza no nosso curso, uma broca específica. Ela é uma broca carbide, ela acaba não rasgando a membrana. Obviamente você não pode ir com muita energia, você tem que ir com uma certa cautela, mas como a gente pode ver, a gente vai fazer a abertura e já expõe ali a membrana. Também utilizamos a pata de elefante, que a gente chama, que é um instrumental mais específico para fazer o descolamento dessa membrana do seio. Como a gente pode lembrar, ó, a gente vai utilizar essa pata de elefante, que a gente chama, que é um instrumento específico, e vai deslocar a membrana do seio maxilar, principalmente na parte medial da membrana, tá? Porque é ali que a gente vai fazer a sondagem, para a gente verificar a tangência de 45 graus entre o seio maxilar e o osso pilar canino. Marcamos então com lápis, lápis estéreo. É importante fazer esse passo, principalmente se você está iniciando na técnica, tá? Onde mais ou menos ficaria a tangência do seio maxilar. Muito bem. Vários sistemas de implantes acabam utilizando diversos tipos de broca. Como eu falei na aula teórica, nós usamos geralmente implantes cônicos. Aqui está mais um dos truques aqui, que é interessante a gente sempre pegar o osso palatino
e angular a broca para vestibular. Então a cabeça do contraângulo angula para vestibular. A gente chama isso aí que é um truque, né? É uma dica. Geralmente assim nós vamos conseguir preservar o osso vestibular, tá? Que é o que a gente deseja, e o osso palatino vai ficar muitas vezes com o implante exposto, o qual a gente já falou que não há problema nenhum. Vamos inserir o guia de paralisador, tá? E vamos fazer da outra forma, do outro lado, da mesma forma. Vamos iniciar lá no palato, por isso que é importante o descolamento do palato. Tá? Vamos angulando a cabeça do contraângulo tanto para vestibular também quanto para distal, porque a gente quer ter essa angulação de 45 graus, 30 graus, para a gente ter aquele polígono, como a gente falou para os senhores, sair na segundo pré-molar. Na parte anterior também, vocês podem ver que a gente bicorticaliza sempre. Então a gente quer ver a broca furando aquele espaço, por isso que é importante descolar toda a membrana da fossa nasal. Muito bem, broca lança, paralisadores, né, checando com a sonda a profundidade, se está correto, se está da mesma forma que a gente fez a fresagem, né? Muito importante a gente sondar para a gente não ver se caiu no vazio, tá? Isso é importante a gente salientar. Vamos dar a sequência de brocas então, né? Como se fosse fazer um implante convencional. A grande diferença é que a gente está angulando bastante os implantes distais, né? Como a gente falou, o que a gente quer é geralmente esse polígono na parede anterior do seio maxilar. Vai ficar aquela perfuração e a gente vai ver a tangência com a broca. Notem, essa broca aqui já é a broca 3.0, tá? Passando a broca 3.0. O osso palatino, dependendo da espessura, começa a romper um pouco, tá? Não há problemas nenhum, tá? Vamos fazer a bicorticalização, muito bem. Isso é importante, nós vamos usar todo o osso da pré-maxila. Essa bicorticalização é importante para quê? Para a gente ter um travamento alto, né? Um torque alto nos implantes. Muito bem, vamos fazer então da mesma forma do outro lado. Pode ver que a gente também vai bicorticalizar. Vamos fazer a sondagem para verificar. Vamos colocar então os paralisadores, né? Já com um diâmetro mais alargado da broca. Isso é importante, esse passo. Então muito bem, novamente checando o polígono, checando a angulação e vamos iniciar o implante. Aqui muitas vezes a gente usa por facilidade uma chave tufo, tá? Ou inicia com contraângulo e a gente consegue obter altos torques, tá? Altos torques. Esses torques eles são importantes, novamente, para que a gente consiga a carga imediata. É muito importante a carga imediata. Sempre digo que a carga imediata não é uma promessa, é uma possibilidade. Note que os implantes posteriores são implantes geralmente de um diâmetro mais elevado, né? Também um implante mais comprido. Tá? Nós estamos usando aqui a chave e os implantes da DSP também, que a gente utiliza também os implantes zigomáticos. Notem bem a angulação, tá? Naquela imagem lateral, a angulação e o torque que a gente obtém, sempre altos torques, tá? Para a gente fazer a carga imediata. Vejam as espiras dos implantes expostas por palatina, né? Como a gente falou, esse é o approach palatino, no qual a gente usa todo o osso palatino e se tiver um pouquinho de exposição não há problema. Muito bem, senhores, o objetivo então do nosso curso é simplificar a técnica All-on-4. Nós já passamos uma aula teórica, estamos agora na aula prática, que é o hands-on, né? Esse modelo ele é um modelo de manequim muito realístico para a gente fazer a cirurgia, né? É um modelo que foi desenvolvido pela equipe para a gente justamente estar auxiliando o aluno antes de ir para a cirurgia. Nesse modelo nós também fazemos os implantes zigomáticos. A gente consegue fazer um hands-on com os implantes zigomáticos, a qual o aluno já vai se interagir com o kit dos implantes zigomáticos. Espero que os senhores tenham gostado da segunda aula. Na sequência, o professor Márcio vai entrar com o implante zigomático nesse manequim. Fiquem ligados que a gente tem mais surpresa para vocês. Nos vemos na terceira aula. Um grande abraço e até a próxima. Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Dr. Márcio Folleto e vamos iniciar agora
o hands-on de implantes zigomáticos. Então quero apresentar o kit zigomático para vocês. Então ali nós podemos observar as brocas, vai da a lança até a 3.3, temos as chaves específicas do kit, temos também o protetor labial e podemos observar alguns itens acessórios, né? Então é importante o profissional se familiarizar primeiramente com o kit, com o que você vai trabalhar. Então nós temos que conhecer muito bem o sistema que a gente vai trabalhar, o designer das brocas. Então aqui mostrando broca por broca, né? Desde a broca lança, a broca 2.7, a piloto e a 3.3. Bem bacana. Aí o protetor labial para a gente não machucar o lábio do paciente no ato da perfuração. Nós temos também dentro do kit que contempla as sondas, né? Sonda mais fina, para a gente mensurar o início ali, quando a gente fresa a lança e a 2.0, e a chave propriamente dita, a tufo, que é o que a gente utiliza, uma chave mais pesada, né? Que a gente insere o implante. Então vamos para o hands-on. Vai ser bem bacana compartilhar aí esse case com vocês. É um hands-on em macro modelo realístico, iniciando aí com o descolamento. O descolamento nós temos que considerar algumas referências. A nossa referência inicial é o nosso pilar zigomático. Então o profissional ele deve apalpar aqui a área do zigomático e iniciar o descolamento subperiostal. Uma outra dica bem legal é localizar o forame infraorbitário, né? O nervo infraorbitário lá, que vai nos dar referência a média de 3 a 4 milímetros, a gente já consegue ir acessando. Uma outra dica bem legal é você apalpar aqui e por baixo da pele, né, subperiostal, e com um descolador e afastando ali, né, e descolando e até você chegar aqui no músculo masseter. Beleza? Não precisa ter medo de acessar a área, é bem tranquilo. Eu nunca tive nenhuma complicação nesse nível. Olha ali aquela dica que eu sugeri para vocês. O fato de apalpar aqui e ir com o instrumental por baixo da pele. Então bem legal, bem bacana. Então vamos apresentar aqui alguns instrumentais específicos que a gente tem que adquirir para realizar um implante zigomático. De preferência ter esses instrumentais. Tem profissionais que não utilizam esses instrumentais, eu particularmente gosto e indico para meus alunos. Então o Langerbeck, nós temos dois modelos, né? O Langerbeck normal e o Langerbeck invertido. Então o Langerbeck ele vai dar um afastamento preciso na área do pilar zigomático, vai nos proporcionar uma visão mais completa. É muito utilizado esse instrumental na bucomaxilofacial. E temos o Langerbeck invertido. Então nós entramos por baixo do periósteo e descolando lá na área posterior, muitas vezes por trás do arco. Então nos dá muita segurança, protege a pele do paciente quando a gente inicia a fresagem com a broca lança, principalmente, para a gente eventualmente cair no vazio, não ter o risco de perfurar a pele aqui extraoral. Então é bem bacana ter esse instrumental, e a visão completa do zigomático é algo muito gratificante quando você começa a realizar esse procedimento, é muito bacana. Então vamos iniciar já com a simulação cirúrgica, né, no macro modelo. Bem legal compartilhar aqui com vocês, eu estou muito feliz por esse momento. Olha o planejamento. Do lado direito a gente pensou em realizar o hands-on de um zigomático, onde a gente realizou o implante em área anterior, deu torque positivo, e vamos realizar a técnica de zigomático híbrido. Então olha lá, acessamos o seio maxilar lá no pilar zigomático mais superiormente e iniciamos já o descolamento com os instrumentais adequados, pode ser com as patinhas de elefante ou um descolador de membrana de seio maxilar. Já respondendo um questionamento de inúmeros profissionais, por isso que não causa sinusite, porque nós descolamos aqui em cima, descolamos levemente ali a membrana do seio maxilar, nos dando confiabilidade e segurança para realizar o procedimento. Então é importante também ter um guia ósseo, ter o guia cirúrgico, onde vai nos direcionar onde a gente vai realizar a perfuração, superando o medo de perfuração da órbita, superando vários paradigmas aí que os profissionais que estão iniciando na técnica, que eles têm relacionado aí a complicações na técnica de zigomático. Então no curso
nosso dentro da Maxilla Face Implants, até o nosso curso online, que a gente vai citar alguns detalhes aí na terceira aula. A gente dá todos os passo a passo de como você ter segurança em realizar seu implante zigomático. Olha que bacana, a canaleta então preparou o eixo de fresagem para nos dar a possibilidade de realizar a fresagem com a broca lança. Então, a partir do momento que eu tenho uma canaleta, olha ali que bacana, formou, né? Formou uma caixinha ali que a gente vai direcionar, vai apoiar ali na parede do seio maxilar e vai nos dar segurança para realizar a fresagem. Às vezes vai cair no vazio, né? Não tem problema. Ali a gente já está mensurando a altura onde a gente vai trabalhar com a fresagem e aonde a gente pensa dentro do nosso planejamento virtual, a gente comprovando ali a altura onde a gente quer fresar, né? Então, já dando sequência, sempre apoiando por palatino naquela canaleta para nos dar apoio real, como as brocas são longas. Então, olha que bacana ali caindo no vazio. Olha o instrumental, o Langerbeck invertido, protegendo a área de interesse. Então, é muito interessante, além de afastar a área do pilar zigomático, ali nós temos uma grande segurança e não tem risco de fresar estruturas importantes. Aí já comprovando a nossa medida final, que é onde a gente está trabalhando, olha a sonda, ela encaixa ali onde está fresando, né? Então ali vai nos dar a altura final que a gente está trabalhando na perfuração, que a gente planejou lá no software, e se essa fresagem está correta. Então podemos passar aí nessa etapa ou a broca piloto ou a broca 3.3. Aí a gente está passando a broca 3.3 e mostrando também a broca piloto, que é possível. Olha o orifício lá, né? Então aí a gente realiza a sondagem final para ter certeza da nossa altura, do tamanho do implante zigomático que a gente vai trabalhar. Ali no caso 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47,5 é o tamanho do implante que a gente vai inserir no zigomático. Olha o modelo do implante. Essa técnica é chamada de técnica exteriorizada, preconizada por Migliorança desde 2003, onde alavancou a técnica de zigomático, obtendo sucesso em até 97%, isso comprovado na literatura. Olha que bacana o design do implante. No ápice possui as espiras, né, do implante, e ali na cervical. Muitos profissionais às vezes complementam ali com biomaterial na área cervical, é muito válido e bem interessante também poder estar aplicando essa opção. Então, já iniciando, nós optamos aí em realizar um duplo zigoma desse lado, né? Realizar aí uma cirurgia demonstrativa bem bacana para vocês. Então, aí já acessando a área de pilar zigomático, né? Onde a gente busca aí a fresagem nessa área, nos dando uma segurança. Aí iniciando já a parte da canaleta, preparando a canaleta, pode ser com uma maxi put ou uma broca esférica. Aí passando já a broca pera, né, que a gente chama de broca pera, já preparando o seu alvéolo, o seu caminho onde você vai fresar a tua perfuração zigomática. No nosso curso, tanto online quanto presencial, nós ensinamos um guia totalmente grátis, onde você confecciona no laboratório, que vai te direcionar aonde você vai fresar. A partir de uma prototipagem 3D, a gente consegue criar aí um guia ósseo, ou propriamente dito, também nós conseguimos realizar um outro modelo de guia, que é um guia em software, que te direciona certinho onde você vai fresar também. Aí já contemplando as brocas lanças, finalizando a broca lança, né? Tanto em uma área zigomática quanto a outra, e pensando em zigomático duplo, a gente sempre tem que acertar. Não é interessante que a gente erre aí, porque talvez seja uma chance só. Claro que com o tempo vocês vão entender que existem outras técnicas, que dá para você trabalhar com um método mais acessório e te dar uma segurança precisa. Olha que bacana essa imagem. Essa imagem mostra aí a broca 2.0 sendo preparada, né? E os orifícios já preparados. Aí passando a broca piloto, não precisa descer até o final, você só prepara lá. Se você observar um osso zigomático um pouco mais pobre, olha que linda essa imagem, mostra realmente aonde a gente fresou a distância, e aí já inserindo o implante zigomático
com muita segurança, muita tranquilidade. Sempre tem que cuidar com a questão do torque. Por muitas vezes a gente exagera no torque, porque a chave tufo não nos permite ter uma percepção de quanto de torque que a gente está tendo. Nesse caso a gente está inserindo com a chave tufo, que vocês vão ter possibilidade de acompanhar na próxima aula, na terceira aula. Nós vamos compartilhar aí cirurgias reais, né, dos pacientes, bem bacana, inserindo aí já o segundo implante zigomático, com muita tranquilidade. Como é um macromodelo realístico, né, é um macromodelo aloplástico, ali a gente fica com as espiras dos implantes expostas antes do seio maxilar, que não é uma realidade no caso em paciente mesmo. As espiras ficam totalmente no interior do osso zigomático, e considerando que é um osso tipo 1, que nos dá um torque preciso, que você pode dar certeza, praticamente 98% dos casos, tu consegue aí realizar carga imediata. Nós não tivemos nenhum caso que a gente realizou até hoje, dentro de mais de 300 implantes realizados, sem carga imediata, sempre com carga imediata. Então, do lado direito, zigoma híbrido, e do lado esquerdo nós realizamos um duplo zigoma ou quadrizigoma. Eu estou muito feliz por você estar aqui nesse hands-on de zigomática, com grande satisfação e muita energia dedicada a esse projeto, e bem bacana. Técnica exteriorizada significa o quê? Que os implantes ficam fora do osso, da parte do zigomático para baixo. Mas vocês podem se perguntar, isso aí não vai expor, não vai gerar problemas no futuro? Por muitas vezes nós consideramos, se você seguir o passo a passo, seguir todas as dicas que a gente passa nos nossos cursos presenciais, nos nossos cursos que a gente vai lançar aí, o curso online, né, dessa técnica. Então, você seguindo todos os requisitos, você vai ter sucesso nessa técnica. Uma vez que você não tem uma preparação de uma canaleta muito bem feita, o implante ele acaba se mexendo, né, na área da crista, e isso vai gerar uma salserização aqui no tecido mole. Então, existem algumas dicas que a gente vai estar dando no curso presencial e online, que a gente vai estar passando para vocês mais informações, e que você vai evitar complicações no futuro. Bem bacana, vamos agora para a simulação dos implantes pterigoides, tá? Obrigado, vamos lá! Olá, meus colegas, antes de iniciar o hands-on, vamos entender um pouco mais sobre as ancoragens em área pterigoide. Pensando nos pilares da face, nós temos o pilar canino, o pilar zigomático e o pilar pterigoide, que são nossos pontos fortes da face. Esse tipo de osso em área pterigoide é tipo 1 ou tipo 2. Temos as técnicas de 4-on pillars, que consiste em 2 implantes na frente, anterior, na área de canino, e 2 implantes em área pterigoide. E temos a técnica de Kreckmann, a técnica com 4 implantes anteriores e 2 implantes em área pterigoide. O objetivo dos pterigoides é ter um polígono de Roy, indicado onde tem espaço somente de um implante anterior, aí você vai aplicar os implantes pterigoides. Além de evitar o cantilever, proporcionando uma passividade, nós podemos salientar que os profissionais podem trabalhar com essa técnica nos casos de maxilas atróficas. O implante ancora na tuberosidade da maxila, contando com o processo piramidal do osso palatino no osso esfenoide. Viável nas reabilitações de maxilas atróficas, pouco conhecidos estudos e que é uma alternativa viável. Estruturas do âmulo pterigoide é o objetivo. Tissier descreveram a técnica em 1989. Hoje nós sabemos que essa ancoragem é muito viável, com mínima morbidade, com anestesia local rápida e prática. A inserção desse implante, vocês vão observar que ele entra de vestibular para o palatino entre 60 e 80 graus, onde o ápice estabiliza no âmulo no osso pterigoide. Então, para você evitar complicações, você tem que seguir esses requisitos que a gente vai apresentar no hands-on. E a longevidade é bem interessante pelo fato da gengiva ser espessa naquela área. Tem muita gengiva ceratinizada.
É bem importante entender a anatomia e você visualizar a musculatura da área, porque onde se tem musculatura existe maior densidade óssea para ter uma estabilidade primária. Eu aplico normalmente implantes de altura entre 16 a 21 milímetros para não arriscar. Então, depois dessa introdução, vamos começar o hands-on. Então vamos começar o hands-on de pterygoide. Então o primeiro princípio que nós temos que analisar nessa técnica é a entrada, tem que ser vestibular para palatina, sempre buscando o ângulo medial, né, para evitar lá a perfuração das artérias importantes. Então é iniciando a fresagem com a broca-lança, aí nós perfuramos quase aí 17 milímetros, né, bem interessante a fresagem, sempre numa média de ângulo de 45 graus, fresando bem tranquilo, sempre localizar aonde está o seio maxilar, tentar descolar por oclusal, esse é um requisito que normalmente a gente aplica. Olha que bacana, entrando de vestibular para a área do ângulo medial, desculpa. Então ali a fresagem 17 milímetros, já mensurando com os paralisadores. Não se assuste, a questão da angulação é assim mesmo. Depois existe a compensação do mini pilar angulado, aí dando sequência à perfuração, e é um osso muito denso, né? É importante o descolamento, não precisa ter medo de descolar nessa área, e bem vestibularizado. E ali você vai buscar o que? Olha os nossos parceiros da VSP aí inserindo um implante de bucal para lingual, né? Então, com o tempo, muitas vezes você não vai conseguir trabalhar com a catraca. No hands-on a gente está aí mostrando, mas por muitas vezes você não vai conseguir aí ter uma inserção com a catraca. Seria interessante por muitas vezes você trabalhar aí com a chave tufo, né, que vai proporcionar aí um torque de excelente qualidade. Então aí mostrando, por exemplo, aí um implante de 4, plataforma bem regular, então aí mostrando a inserção do implante, né? Às vezes pode haver uma ruptura da área, aí como o modelo aloplástico ele tem uma consistência mais frágil aí nessa área, mas aí a gente pode observar como que é o conceito, quais são os princípios da técnica e a obtenção de um torque excelente. Então o implante pterygoide é isso, de forma bem resumida e sucinta a gente procurou mostrar mais ou menos como é a técnica, como é simples, com anestesia local, você consegue realizar esse procedimento, que por um implante pterygoide indicado para aquele profissional que deseja iniciar no mundo da técnica On-4 Standard. E o segundo passo, depois que ele passou a dominar um pouco os princípios da técnica On-4, ele entrar no mundo da técnica de fixação e ancoragem em área pterygoide. Aí ele consegue ampliar o leque de conhecimento dele, ele consegue aplicar mais opções, evitar os cantilevers e dar uma segurança maior, evitando assim os enxertos ósseos em seio maxilar. Então vocês notaram que foi altamente intensa essa segunda aula que aplicamos a técnica On-4 Standard, zigomático e pterygoide. Na próxima aula eu conto com vocês com conteúdos exclusivos e cirurgias reais, onde a gente vai proporcionar algumas dicas bem legais. Um abraço e obrigado por todos que estiveram aqui nessa aula.